Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar convidando o Matheus para participar com a gente. Só um minutinho, por favor. Olá, pessoal que está chegando. Espero que todos estejam bem. Vamos só aguardar um pouquinho para o Matheus entrar. Só um segundo, por favor. Hoje nós vamos fazer uma live, né, especificamente sobre irrigação de pastagem. Foi um pedido de várias pessoas e a gente conseguiu essa live, né? O Matheus é uma pessoa muito ocupada, mas acabou que a gente conseguiu. Só um minutinho aqui para a gente ver se ele entrou aqui. Só um minutinho, tá, gente? Só um segundo. Só um segundo, vamos ajustando aqui. Aí o Wagner, o Igor, o Leão. Só um minuto. Ok, Matheus já aceitou. Você não apareceu para mim ainda não, Matheus. Vamos lá. Te mandando outro convite aí, Thaís. Deve ter tido algum probleminha, Matheus. Aí, bacana. Aí, Matheus, tudo bem? Tudo jóia e vocês? Ótimo, todo mundo bem, graças a Deus, tudo em paz. Que bom, Deu tudo certinho, essa conexão ela é sempre tensa. né? A gente passa um Demora um sufoco nessa pouquinho. primeira conexão, rapaz. Até o negócio fechar, o Instagram aceitar, dar tudo certo, é bem complicado. Bom, Sim. Matheus, aqui é a nossa live, a gente tem uma duração de 1 hora, Uhum. e então a gente já vai começando, porque o pessoal já está acostumado, sabe que o horário certinho é às 19 horas, o pessoal já vai entrando e a gente já vai iniciando a nossa conversa aqui. Em Maravilha. primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, você por participar. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, né, está sempre viajando e toda essa dificuldade Sim. que é para você estar aqui. Então, eu te agradeço muito, em nome de todos nós aqui que estamos assistindo e que vamos assistir essa live no futuro. Antes eu queria me apresentar para você. A gente se conhece por telefone e tudo, né? Meu nome é Juliano. Eu estou aqui no norte de Minas Gerais, na região de Claro dos Poções. Uhum. E há uns 3 anos eu comecei a trabalhar com pecuária de cria. E dentro das situações que eu vivi, eu comecei a desenvolver um protocolo de trabalho, que eu Uhum. chamo isso de fábrica de bezerros. Então, na verdade, o fábrica de bezerros é um protocolo que eu tenho como se fosse uma fábrica para eu ter bezerros de qualidade no final. Ah, tá tudo perfeito? É claro que não. A gente tem desenvolvido muita coisa, aprendido, né? E essas lives surgiram, né, de uma conversa minha com um amigo comum nosso que é o Wagner, entendeu? O Uhum. Wagner, o Wagner um dia eu falei, Wagner, vamos fazer essas reuniões. Eu precisava fazer algumas reuniões com eles a respeito de sal mineral, algumas coisas. Eu falei, vamos fazer esse negócio ao vivo, porque isso serve para muita gente e ajuda, né, várias pessoas. E disso nós estamos fazendo, eu acho que nós fizemos quase 20 lives, entendeu? Olha que Então bacana. nós tivemos aqui muitos nomes, muitas pessoas legais. A gente procura pessoa tipo você que vive o negócio, que está trabalhando, que sabe o que está acontecendo. Então essa é a história da Fábrica de Bezerros. A gente saiu de 1.000 e poucos seguidores, fomos para quase agora 3.600 seguidores, né? E é um Uhum. público muito selecionado, é um público muito antenado, que sempre responde, sempre está ligado com a gente fica super feliz, a gente tem gente lá de Recife, tem gente do sul do Brasil, de Goiás, da Venezuela, de todo lugar que você imaginar, dos Estados Unidos, né? Então Bacana. tem sido uma experiência fantástica para a gente. E essa é o que eu queria te explicar, quem somos nós, por que a gente está aqui, né? Isso é muito importante. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de você
e da sua empresa, né? Para o pessoal entender quem é você. Depois eu conto como que eu te descobri, mas aí nós vamos deixar para frente. Tá joia. Bom, primeiramente a gente agradece a oportunidade por estar participando aí de um canal tão importante para o setor da pecuária. Eu iniciei as minhas atividades com pecuária na Nova Zelândia, nunca no Brasil eu tinha trabalhado com gado ou tocado em algum animal antes. Isso foi em 2015, tá? 2015 a gente iniciou em uma fazenda na Ilha Sul, onde 2 gerentes brasileiros contratou eu e minha esposa, e lá a gente começou a trabalhar fazendo absolutamente tudo, né? Um assistente, um peão. E a gente deu muita sorte porque esse casal já estava trabalhando há mais de 50 dias sem folgas. Então, eles praticamente bombardeou a gente de informação, treinou muito a gente, muito bem. É um pessoal, quero mandar um abraço pro casal Tarde Velha aí, que pra gente, assim, do nosso nicho de lá da Nova Zelândia é referência em parte operacional de fazenda, né? E foi então que depois de 3 meses eu com a minha esposa cuidava da fazenda na ausência dos gerentes ou nas férias. Ficamos por 1 ano lá, 1 ano e meio, mais 6 meses na Austrália. E retornando para o Brasil, eu recebi um convite para trabalhar na Raesa Irrigação, atendendo o setor sucroalcooleiro, né, cana-de-açúcar. E nessa empresa foi onde que eu aprendi a fazer grandes projetos de irrigação e de adutoras, né? A Raesa é muito famosa em criar soluções aí para o setor de vinhaça e fertirrigação. Aí nessas andanças para o Brasil, do Paraná até o Goiás, era a área que eu atendia, a gente começou a ver as irrigações de pastagem ainda estavam um pouco freadas aqui no Brasil, né? Poucos pastos sendo irrigados, pessoal muito naquela febre de freestyle e confinamento, 2014 a 2016, mais ou menos. Aí a gente passou 1 ano fazendo um levantamento de campo, né? Para procurar essas irrigações que a gente usava muito lá na Oceania, na Nova Zelândia principalmente. E vimos que aqui no Brasil não tinha absolutamente nada, estava bem cru ainda o setor da pecuária, né? Eu sempre digo para os nossos clientes que a pecuária é a última lavoura à espera de uma revolução, né? Assim como teve na cana, no algodão, na soja, no milho, no café, etc. E a gente começou a desenvolver equipamentos similares ao da Nova Zelândia, mas adequado ao nosso cenário, né? Isso incluindo desde bebedouros, a irrigação, até a instalação de tubulação. A gente trouxe os métodos de lá da Nova Zelândia para o Brasil, que reduz muito o custo operacional de implantação, né? E estamos há 4 anos já no mercado, atendendo de norte a sul do Brasil. E ainda tem muita coisa nova por vir ainda, viu? Voltou, Matheus? O meu deu uma falhadinha aqui. Deu uma pausadinha. Isso, voltou. Desculpa. Voltou aí o seu? Voltou. Então tá. Entendi. Então aí você, com essa experiência que você teve, você iniciou a sua empresa e hoje você atende aí de norte a sul, né, com seus equipamentos, não é isso? Isso. Os seus equipamentos, eu só queria dizer o seguinte, como é que eu encontrei o Matheus? O Matheus é uma pessoa que eu conheço por comunicando há 2 anos. Eu tenho uma experiência larga com irrigação. Eu já trabalhei com pivô, com gotejamento, com microaspersão, com todo tipo de irrigação. Até autopropelida eu já trabalhei na minha vida. E um dos problemas que eu sempre via para a irrigação é a questão de você mudar a irrigação, né? E isso, dentro do que nós pensamos aqui na fábrica de bezerros, nós vamos conversar sobre isso mais à frente, é um problema para a gente. É você ter mobilidade, poder ir para as outras áreas, gastar menos por hectare, poder aproveitar melhor o equipamento. Então, foi nessa busca
que eu encontrei a empresa do Matheus. Então, assim, há 2 anos a gente conversa, era para a gente ter visitado um projeto em Sim, Sete Lagoas, né, Matheus? Veio a isso. pandemia, a gente não conseguiu encontrar, não deu certo, e aí foi essa Uhum. correria doida. Então, eu queria, assim, também falar para vocês que a empresa do Matheus é uma empresa que a gente conhece há muito tempo. Né? As outras empresas também a gente conhece há muitos anos. Mas do Matheus ela é bem especial e vocês vão ver, depois vocês vão poder acessar o site dele, conversar com ele e tudo. Vocês vão ver que ele tem algumas coisas muito interessantes. Eu só queria dizer o seguinte: se alguém quiser fazer pergunta, pode usar esse balãozinho que tem uma interrogação. Organiza mais e a gente vai tentando aqui ao longo, né, da live atender como a gente sempre faz as perguntas. Se alguma coisa Sim. ficar sem responder, depois entre em contato com o Matheus, comigo, a gente faz contato, não tem problema nenhum. Ô, Matheus, eu queria te perguntar uma coisa assim, da onde vem, né, da onde vem essa necessidade de irrigar pasto, que você tá vendo isso aí, tá vivendo todo dia, o que o produtor está buscando com isso, o que fundamenta isso? Né? O que você sente aí no dia a dia, o produtor te liga, o que ele está precisando, por que ele está pensando em irrigar pasto? Tá. Bom, então nesses 4 anos andando de norte a sul do Brasil, a gente percebeu que o produtor, a princípio, ele quer preencher a lacuna do inverno, né? Ele quer continuar produzindo alimento de baixo custo, que sempre vai ser a pastagem, tá? Apenas no inverno. Fora do Brasil, a gente, apesar da gente resolver esta lacuna, que seria o período de estiagem, a gente usa também a irrigação para ou melhorar a qualidade da pastagem, ou para a gente segurar o máximo da qualidade da pastagem. O que seria segurar o máximo? Eu tenho abril e maio, está acabando o meu período de maior produção, então eu vou mantendo o pasto irrigado para ele não sementear, para ele não perfilar, não dar muito talo, e principalmente tentar segurar aquela coloração azul escuro, né, que é uma qualidade máxima aí, independente da variedade de pasto, né, seja tropical ou sub ou até azevens, né, para climas mais frios. Então, a princípio, toda essa parte de qualidade de pastagem ainda não é muito difundida aqui no nosso país, mas o pessoal já está ficando de cabelo em pé aí com invernos e principalmente os veranicos, né? Esse ano, pelo menos na nossa região, não choveu em janeiro. A gente está em um ciclo de menor precipitação natural do planeta, né? Que tende a durar de 20 a 40 anos. O último ciclo foi em 1930, durou até 75. E esse último ciclo se iniciou em 2012, quando deu uma grande seca, 2012 a 14 aqui no Brasil. Isso. E agora a gente não sabe se ele vai estender por 20 ou 40 anos. Então, até 2032, provavelmente teremos esse problema, que é um ciclo natural. Agora, agravado às mudanças climáticas, aí é uma caixinha de surpresa, né? E a irrigação hoje é algo que eu aprendi com os usineiros. A gente já não se usa mais para incremento de produtividade, é um equipamento de segurança. Ele vai fornecer a sua segurança de produção ao longo do ano, mesmo que essa seja mínima. Agora, quando a gente depende de chuvas, a gente é um barco à deriva, né? Sim. Literalmente, a gente não consegue prever os custos. Poucas fazendas fazem o inventário da quantidade de pastagem nos meses de abril e maio, né? Que seriam as últimas chuvas, para ver quanto que vai faltar para passar o inverno. Então, a irrigação, ela ajuda em todos os aspectos. E de brinde aí a gente ganha um capim, uma qualidade, né? Entendi. Na verdade essa visão sua, ela é muito interessante, porque o que você fala, né, na verdade nós temos que manter o pasto vegetando, não é isso? Então, com isso, você tem uma Isso, qualidade maior, você tem condição, vamos dizer isso. assim, de empurrar a seca. Né? A gente fala, aqui no norte de Minas, a gente tem muito esse negócio. Deu uma chuva no mês de maio para nós, empurrou a seca um mês para frente.
né? Um mês para Aqui para a frente. gente que convive, né? Convive com esse problema, né, diariamente. E hoje a gente está vendo com essas lives uma coisa que nós estamos enxergando muito claramente, que a seca é um problema no Brasil, né? A gente vê o pessoal de Goiás reclamar, você está em São Paulo, quer dizer, você está próximo a Piracicaba, região de Cana, quer dizer, uma região fantástica, falando de seca, né? O Sim. pessoal do sul fala do frio, né? Então, assim, é Uhum. muito interessante essa convivência, né? Que hoje todo o país tem que ter com a seca, né? E essa questão de segurança, ela é fundamental hoje nos rebanhos, né? A gente tenta adensar as áreas e tem esse período muito complicado para passar. Ô, Matheus, eu também queria falar assim uma coisa, é o seguinte, os equipamentos que nós estamos falando aqui, no caso do Matheus, nós não estamos falando de pivô central, desses grandes equipamentos, é uma coisa mais modular, né? E isso foi uma das coisas que nos levou a encontrar Matheus, porque esse modelo de grandes irrigações, de pivô, de bombas muito grandes, de quantidade de água absurda, isso também hoje está difícil, não é isso, Matheus? Você tem visto isso aí no seu dia a dia? Sim, com certeza. Aqui na nossa região, por exemplo, que praticamente é a monocultura da cana, se usa muito pouco água para irrigar outras culturas, poços, represas, minas estão secando e já não é desse ano, sabe? A gente, hoje o conselho que eu dou assim para as fazendas, eu preciso achar alguma coisa para investir, invista em um reservatório, porque se a sua fazenda acabar a água, acabou tudo, né? Toda a produção. Exato. E tem outros países, como a região do Rio Colorado, nos Estados Unidos, que alguns equipamentos já foram proibidos de ser utilizados, como autopropelido, irrigação de inundação. Então, o mundo está buscando por sistemas eficientes, mais econômicos em água. O que isso representa? Que a gente vai economizar água? Não. Na prática, não. A gente vai a gente vai irrigar uma área maior com o mesmo volume de água. É isso que o mundo tá buscando hoje, né? Seja no pivô, irrigações móveis, próprio gotejo enterrado também, que é uma irrigação que vai ter muito sucesso no futuro, não tem como fugir. Certo. Ô, Matheus, e a sua vivência lá na Nova Zelândia? Porque a Nova Zelândia ela tem sempre trombado com a gente nessas lives aqui. Seja pela parte de cerca elétrica, seja pela parte de manejo, né? E agora você está falando uma coisa que eu acredito que é uma novidade para todo mundo. Ninguém imaginaria que a Nova Zelândia irriga pasto, né? Isso é uma coisa assim que nós aqui imaginávamos que não, né, que não haveria essa necessidade lá. Como é que tem funcionado isso lá e o que você trouxe, né, dessa prática deles lá para aqui para o Brasil? Tá. Bom, lá é obrigatória a irrigação porque o inverno deles são 100% seco, não cai uma gota de água, literalmente. O fotoperíodo é extremamente grande no verão, então tem regiões da Ilha Sul que vai escurecer em torno de 11h30 da noite. A evapotranspiração é enorme, então hoje as fazendas lá praticamente são todas irrigadas, né? As maiores partes aonde que o relevo permite é irrigado. A maior, quase 90% delas por pivô central. E daí os cantos do pivô, onde não se tem irrigação, é utilizado irrigação móvel, que seria mini carretéis. É utilizado essa de bola também, que chama pod, né? Casulo em inglês. Ou malha convencional, né? O pessoal lá não é muito fã de malha convencional nos cantos do pivô, justamente porque lá o manejo da pastagem é extremamente intensivo. Então, jamais se coloca um rebanho em um piquete sem saber a quantidade de matéria seca que tem por hectare naquele piquete. Todos os piquetes, pelo menos uma vez por ano, são roçados para dar uma renovada, principalmente uma melhorada na qualidade, né? A gente vai errando o manejo, vai formando cada vez mais touças, talos, e chega uma hora que é mais lucrativo você roçar do que ficar forçando o animal. E das práticas que a gente aprendeu lá,
Tem até uma frase neozelandesa que fala dê leite ao pasto, né? O que é isso? Não é jogar o leite no pasto, é a gente dar o máximo que ele possa absorver, tanto de tecnologia, quanto de manejo, quanto de adubo. Então, é assim, é algo extremamente muito preciso. Esses dias a gente ouviu uma frase da gerente de pasto, comentando que numa fazenda, acho que de 600 hectares, tem em torno de 1 milhão e pouco em matéria seca de pasto, né, em reais. Será que isso não é muito dinheiro para deixar na mão de uma pessoa só, né? Então, assim, realmente o pasto deve ser tratado como uma lavoura de milho, uma de soja. Eu digo que até melhor, porque ele é perene. Então, Sim. assim, a única coisa que a gente precisa é correção, água e nitrogênio na hora certa, né? E um bom manejo ali de colheita. Essa questão do pasto, ela tem sido aqui para nós uma, assim, eu considero até uma vitória no caso nosso aqui da nossa propriedade, porque esse ano a gente já começou essa intensificação, né? A gente usa o pastoreio Voisin, conseguimos índices muito bons, ainda temos muito que ajustar, principalmente em relação a tamanho de parcela, porque esse trabalho que a Nova Zelândia faz usando esses breaks, né? Pasteja um Isso, dia, anda. Então a gente está trabalhando com equipamentos de cerca elétrica, assim, porque cerca elétrica é o que eu tenho falado com todo mundo, não é uma coisa tão simples, a gente tem que aprender, tem que buscar gente que conhece, né? Da mesma, sim. da É a mesma forma, ferramenta irrigação. mais importante. Exato. Então, Não, assim, não existe ferramenta mais importante do que a cerca elétrica. isso. Então a gente tem conseguido assim não é digamos um sucesso absurdo, mas assim melhorar muito a questão da capacidade de suporte, do aproveitamento de passo. A gente tem conseguido isso realmente no nosso negócio. E a irrigação é algo que a gente quer incorporar. A gente ainda não incorporou esse ano, né? Uhum, E porque a gente quer um sistema que possa ser fácil de mudar. Porque como a gente trabalha com os piquetes, então nós precisamos de um sistema que aproveite a estrutura que a gente tem e que sim. facilite esse manejo. Porque o piquete eu posso irrigar e voltar daqui 30 dias. Então não tem necessidade daquela irrigação ficar ali. Se eu dei uma lâmina boa ali à noite, eu posso demorar, né? Eu tenho um turno de regra maior. E aí Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você tem visto, como é que você tem trabalhado com essa questão de turnos de regra, de irrigação para pastagem? Você tem Tá. conseguido ampliar mais esse turno de regra ou é uma coisa mais apertada? Turno de regra, gente, é o tempo entre uma irrigação e outra. Né? Que às vezes é um termo que tem algumas pessoas que podem não entender. É o tempo, eu fiz uma irrigação hoje, daqui tantos dias eu tenho outra irrigação. Isso é o turno de regra. Pode falar, Matheus, Isso. desculpa ter. Bom, então, tanto lá na Nova Zelândia quanto aqui no Brasil, lá já tem mais de 100 anos de experimento, já é tudo padronizado. O turno de rega ideal aí para azevém ou Tifton, que seria as gramas, né? Seria o perfeito a cada 2 a 3 dias, tá? Esse seria o perfeito em uma irrigação de pivô ou qualquer outra móvel que consiga ser menos do que isso. Já a irrigação móvel, que é com mangueiras e aspersores, o turno de rega pode ser a cada 4 a 5 dias, seria o máximo que a gente orienta, tá? Mas tem alguns aras trabalhando com gramas aqui no Brasil, com ciclo de rega a cada 8 e 10 dias. Qual que é a diferença, Juliano? O pasto dá um pouquinho a mais de sementeada, sabe? Mas assim, para uma pessoa que não é tão experiente com o manejo de pastagem, passa por despercebido. E a gente gosta de manter o ciclo de rega a cada 2 ou 3 dias aí, porque 8, 10 dias, a proteína bruta, se passar entre uma irrigada e outra, ela cai bem mais rápido do que se você mantém um ciclo até 3 dias. Então é assim, quanto maior a frequência, mais a gente segura o teor de proteína Certo. da grama ou do pasto tropical, né? A gente é meio leigo em pastagem tropical, a gente trabalha mais com grama e braquiária.
justamente porque a gente é fã de pasto baixo, né? Mas a cada 3 dias aí, a nível nacional, independente do tipo de pastagem, seria a cereja do bolo. Eu estou te perguntando isso, que isso é uma dúvida que eu tenho, porque veja bem, nós temos um período noturno que a gente tem um custo de energia menor, né? Isso. E essa mudança noturna, essa mudança de irrigação noturna, quando você está com pivô central, não tem problema. Você liga à noite, ele funciona sozinho. Se tiver um problema, ele vai desligar, a segurança atua, é mais simples. Agora, no caso de irrigação, a gente tem buscado aqui, não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, estou fazendo uma pergunta, a gente tem dentro do que nós temos em mente, criar um turno de regra maior, para quê? Porque eu posso irrigar, por exemplo, de meia-noite às 6 da manhã, sem fazer nenhuma mudança. Aí no outro dia eu faço a mudança e irrigo na próxima noite, entendeu? Porque Uhum. é uma operação cara à noite, arriscada, né? Problema de cobra, Deus sabe os problemas que a gente Ah, tem, não, né? não, é 5 horas, tem que estar todo mundo em casa já, descansando, né? Exato, exato. Então, assim, a gente tem preconizado, pensado num sistema desse, justamente por essa questão de aproveitamento de mão de obra, eficiência também com a irrigação noturna. Você usa umas pessoas que dá uniformidade, gente, que isso é muito importante, que muita gente não sabe. Sim. Pequenos aspersores não é uma coisa simples, não é qualquer pequeno aspersor que funciona, né? Eu trabalhei muito tempo com alface, eu só usava justamente das marcas que você usa, né? Eu não vou aqui ficar divulgando marca, depois vocês vão Uhum. olhar isso aí e ver, mas justamente por uma questão de uniformidade. Então você faz uma área de alface, que não tem nada mais delicado que aquilo, com um pequeno Não, aspersor, né, bem irrigado, mesmo com algum vento, você tem uma uniformidade fantástica. Então, fantástico. então, assim, dentro do que nós estamos trabalhando hoje, a gente tem pensado muito nisso. Um turno de regra talvez de 5 dias, né? Com a lâmina Uhum. menor, uma pessoa que dê uma lâmina menor, mas que eu possa Isso. irrigar ali 5, 6 horas. Você acha que isso aí também, né, daria para a Nossa, gente trabalhar? excelente. A gente fala que dependendo do tipo de irrigação, seja ela em móvel ou em malha, é melhor do que o pivô. Aí, mas como melhor do que o pivô, né? É só apertar um botão, o pivô. É justamente por causa disso, que ela vai ficar irrigando de 6 a 10 horas no mesmo lugar. Exato. Então, a capacidade do solo de absorção de água, você pega hoje um aspersor aí, o que a gente chama de baixo volume, tudo de 1.100 litros para baixo é considerado um aspersor de baixo volume. Meu, não satura o solo de água, não encharca, não escorre. A operação dele é pressão baixíssima, tem aspersores aí a partir de 2,8 bar com uma uniformidade acima de 90%. Tem muitos produtores de HF que não tem uma uniformidade dessa. Se a gente for Sim. para São Gotardo, essas coisas, um pivô não oferece isso. No alto da serra, com muito vento. Então, aí o que a gente faz? Joga mais água para corrigir essas falhas, né? Então, hoje aspersor pequeno é o futuro mesmo. A gente sempre dá prioridade para baixas vazões, justamente porque você já não precisa ter uma represa tão grande se o seu sistema de irrigação for econômico em água. Hoje o grande problema nas fazendas também é energia, né? A maioria não tem trifásico, então tem que se virar ali com monofásico até 10 CVs. E é aí que essa tecnologia vem para ajudar, né, o pequeno e médio produtor a conseguir irrigar áreas maiores, sem mexer nas estruturas de eletricidade e reservatório, e uma uniformidade bem melhor do que qualquer outro pivô qualquer outro aspersor que trabalhe acima de 1.000 litros por hora. Entendi. Matheus, no caso seu hoje, da sua empresa, você tem módulos, você tem um módulo mínimo que você pensa, que você acha assim, que o produtor poderia começar? Por exemplo, se ele for adquirir algum equipamento com você, o que que ele pensaria do módulo mínimo que daria para ele irrigar? Né? Pensando aí Olha, num turno de regra, só para a gente ter uma ideia de tamanho, né? sempre a gente assim orienta os clientes a pelo menos ter 10% aí de 5 a 10% da sua área, ou pequeno, né, produtor, vamos pôr aí que ele tenha
20 hectares, ele vai investir em 1 ou 2 hectares, referente à área total, né, de irrigação. Ou pela quantidade de animais, né? Então, para cada hectare irrigado, eu consigo alocar aí 8 animais adultos, né? Falando de boi, não de vaca, que é um pouco mais pesado, come um pouco mais. Então, agora, tudo depende, viu, Juliano? A maioria quer irrigar, mas assim, o setor da pecuária ficou muitos anos sem investimento, né? Em infraestrutura. Então, hoje, a maioria das fazendas, quando se irriga, tem que puxar energia, tem que ver questões de outorga. Então, em alguns estados, a gente até consegue dispensa de outorga para 1, 2 hectares, né, que seria o volume significativo de água. Então, independente da área, o importante é começar a irrigar. Independente do sistema de irrigação, irrigar sempre vai ser melhor do que não irrigar. Ô, Matheus, você falou um negócio muito interessante aí, porque veja bem, nós temos um problema aqui no norte de Minas com frio. É muito interessante isso, mas nós temos um período que a gente não tem brotação. Mesmo irrigando braquiárias, os pânicos, a gente não tem uma brotação satisfatória, é um custo alto. Eu tenho entendido, assim, pensado muito em relação a uma terceira forrageira, que seria uma grama, como Tifton. Né? Eu acho que ela caberia. Você tem visto isso aí, essa experiência? Você acha que isso tem sentido, isso que eu estou falando? Da gente, porque aqui eu penso muito num braquiária, que eu vou usar para meio diferido. Eu penso num pânico que me dá ele rapidamente ele chega, então eu uso muito nas águas, não é isso? E tô dentro do que eu estou visualizando, né? Aí, gente, vocês fiquem à vontade também depois, se quiserem, né, pensar um pouco sobre isso, depois a gente pode discutir mais sobre isso. Essa questão de uma terceira forrageira, que seria, por exemplo, a grama Tifton, né? Que eu teria um crescimento maior no inverno, para me dar uma capacidade nesse momento mais crítico, né? E o que você acha disso? Na sua vivência aí, o que você acha dessa irrigação ela ser focada numa... Ou o Paiaguás também, o pessoal tem falado que ele tem uma rebrota interessante. O que você acha disso? Tá, bom, ao meu ver, tanto que eu aprendi lá fora e o que eu sinto aqui no Brasil, é obrigatório se trabalhar com 2 ou 3 variedades de pasto. Por quê? Cada uma vai se destacar em uma determinada época do ano. Se tratando de grama, né, nós temos várias aí variedades, né? Temos a bermuda, a estrela, o Tifton, o Gigs. De todas as gramas, tirando o azevém, que vai já mais para climas mais frios, o Gigs é quem se destaca melhor de crescimento no inverno. O Tifton ele também dá uma travada, tá? Assim, ele continua crescendo, mas perto do Gigs não. Apesar do Tifton, se você avaliar o crescimento no ano como um todo, ele dá mais produção. Entendi. Mas é assim, Juliana, a gente sempre gosta de pensar da seguinte maneira: pasto fresco sempre é a melhor opção. Entendi. Então, seja no caso inverno aí, ou no verão. Então, no caso que você tem visto aí, eu não conheço o Gigs, entendeu? É uma grama tipo Tifton, é mesmo... Sim, é Sinodon também, passa Certo. despercebido por Tifton, tá? Tá. Tem que ser muito especialista para ver a diferença entre as gramas, né? Mas o pessoal tem implantado muito mais gigs, já pensando no inverno, né? Porque o que eu sempre gosto de ressaltar? Eu quero uma irrigação, tá? Qual que é a variedade mais responsiva para a água no inverno na sua região? Então, assim, a gente tem um certo questionário para ser respondido antes da gente falar, cumprido, não, né? a Mombaça é a melhor. Calma, vamos, pega um punhadinho de semente, faça um experimento, isso que a gente sempre fala, né? Para os proprietários. Encontre qual que é o melhor capim dentro da sua fazenda. Porque a do vizinho, ele pode estar num ponto mais alto, mais baixo, um solo com mais pedra.
Então, assim, é colher dados para depois tomar decisão em uma escala maior. Porque quando a gente faz um projeto piloto, se a gente erra, o erro é menor, né? Então a gente consegue fazer uma correção para o próximo ciclo, ou a expansão, seja como for, né? Matheus, e no caso da sua visualização do que você tem visto, é sempre uma discussão essa questão de adubação de pasto, né? A gente sempre, e esses momentos apesar do gado estar com preço razoável e tal, a gente que é um pouco mais vivido no mercado, a gente sabe que as coisas diminuem, né? Às vezes o preço do animal diminui e o preço dos insumos nunca baixa, né? Ele nunca baixa. Ele só, se o dólar Sempre baixar, aumenta. eles aumentam o número de dólar. Se o É, dólar subir, eles aumentam o número de real. É sempre assim, essa conta nunca fecha, né? É uma conta complicada para o produtor. Mas você tem visto aí os resultados que vocês têm obtido? É compensatório? É viável essa adubação de pastagem, essa adubação integrada à irrigação, é claro, já pensando numa fertirrigação? Não, ninguém vai sair jogando ali na mão. O que você tem visto em relação à adubação? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, eu acho que é importante. olha, Juliano, a adubação, tanto a correção e a adubação, para a gente é obrigatório, né? Se corrige aí uma vez por ano, a cada 2 anos, independente se vai jogar 80 quilos de calcário por hectare. A gente tem que manter ali o nosso substrato, que é o solo, em perfeitas condições. E a fertirrigação, sempre pós-pastejo. Sempre pós-pastejo. Nunca em excesso, para a gente não deixar o solo cada vez mais ácido, né? Mas, sim, a fertirrigação ela vem até como estratégia. Lá na Nova Zelândia chegava março, praticamente era o último mês quente do ano, a gente jogava 100, 120 quilos de ureia por hectare, para realmente forçar o capim a crescer o último mês que a gente sabia que ele ia entrar em dormência, né? Então, hoje pode ser feito via água, né? Tem um injetor de fertilizante que se chama Venturi, é um equipamento que custa R$ 100. Tu instala na saída da bomba ali, acabou, já eliminou o trator. Vai dar uma uniformidade boa. A maioria hoje joga o adubo esperando a chuva. Quanto disso não se perde pela atmosfera, né? Principalmente o nitrogênio. E sempre que adubar, mínimo 20 milímetros de água. Porque daí a gente dá uma boa encharcada no solo, ajuda a ureia ou qualquer outro adubo a ser distribuído de uma maneira mais efetiva. Os benefícios são enormes, né? E outra questão também que a gente é a favor, porque a única maneira da gente elevar a proteína bruta de qualquer forrageira é com adubação nitrogenada. Então ela é proporcional. Quanto mais você joga, mais vai subir a proteína. Mas vai chegar um ponto que vai queimar o capim, né? Então a gente tem que achar esse ideal, a quantidade ideal, mas para ver se ela não vai prejudicar nos próximos meses, né? De acidificação do solo, etc. Entendi. Eu acho que essa questão de adubação, assim, a nossa visão aqui particular é que, primeiro, né, a gente vê muito pasto ser perdido, né, sem adubar, né? A gente já, então essa questão do manejo do pasto, que é isso que você está falando, que a Nova Zelândia faz com tanta maestria, que a gente está aqui hoje. Você falou uma coisa muito importante, Matheus, que é essa revolução que a pecuária precisa viver, né? A gente no Brasil, graças a Deus, nós temos uma capacidade técnica instalada no campo muito grande, muita gente boa, né? Muita gente capacitada, que tem condição de aprender muito rápido. O próprio produtor nosso hoje, né? Quando eu vejo essas lives, as pessoas podendo conversar com você, ver sua experiência, entender isso, cada um num lugar do país, isso é muito, muito interessante. Então, Sim. eu acredito que a gente vai viver esse momento, eu não tenho dúvida disso, Ah, né? não, já Então, está acontecendo, né? então, assim, eu acho que a gente precisa aproveitar o que tem, e você está falando de uma nova dimensão, que é aumentar, né, é crescer a sua capacidade de suporte, é buscar uma segurança. Então, eu acho a irrigação com essa visão sua
né, de segurança, de estratégia, ela é muito importante e ela cabe muito bem dentro do negócio, porque você não tem que irrigar tudo, você tem que irrigar uma parte para você ter segurança durante o ano, né? Pra Tem que você ter um ter pulmão, paz, né? né? Pra você dormir, né? Nessa época agora a gente precisa dormir, né? Então, assim, a gente olha, hoje mesmo eu estava olhando o gado aqui, mas eu tenho minha silagem de capim toda guardada. Então, assim, hoje eu estou fazendo essa conta. Quantos dias, né? Até quantos dias eu consigo Eu tenho terminar esse alimento, né? passeio? Exato, para continuar. Hoje eu já vi que tem uma chuvinha vindo do mar aí, quem sabe, né? A gente vai ter chuva um pouco mais cedo. Mas é interessante, a gente Uhum. vive isso, né? Essa estratégia é muito importante dentro do negócio hoje. Ô Sim. Matheus, no caso assim de pecuária, né? Vamos buscar pecuária. O que, que você tem visto em termos de irrigação? O pessoal tem usado, porque assim, a gente tem uma visão muito de pecuária de cria, a gente tem um foco muito nas novilhas, né? A gente quer, às vezes, criar espaço para que as novilhas tenham um bom desenvolvimento. Você tem visto as pessoas irrigarem mais para engorda, mais para recria, mais para bezerro? Como é que tem sido essa sua experiência aí em áreas irrigadas de pastagem? Qual que é o objetivo? Qual que é o foco do produtor? Tá. Hoje o maior foco é recria, acho que está a nível nacional, né? Alavancado pelo preço da arroba do bezerro. Mas antes da pandemia estava bem diversificado, viu? Bastante gado de corte mesmo, tá? Leite a gente atendeu também bastante. É muito bem diversificado, mas independente assim dos resultados, todo mundo está tentando não comprar trato no inverno. Certo. É isso que o pessoal está buscando. Agora, de dados assim que a gente colheu alguns dados fantásticos, foi aqui em São Pedro, uma área de 4 hectares, acho que deu 5 hectares lá. 5 hectares com 40 boi adulto, né? E na grama, então deu uma lotação de 8 É 8 cabeças por vacas. hectare, mas num solo que é areia pura mesmo, sabe? Muito arenoso, muito. E conseguimos colocar 8. Então, Então assim, para você. recria, seria talvez até 9 a gente conseguiria colocar lá se fosse vaca, né? Porque na Um verdade o pouco boi mais. é mais do que um auá, né? Ele é um pouco mais do que um. É, É interessante essa visão sua, porque se a gente analisar bem uma fazenda, no período da chuva, um pasto bem cuidado, ele pode dar essa lotação, não é isso? sim, não, Ele com pode certeza. suportar essa lotação. Mas o problema que tem matado a gente é a seca, né? É assim. Ela joga a sua capacidade de suporte lá embaixo. Então, com técnicas, com vazão, com a questão de cerca elétrica, nas águas a gente consegue fazer milagre, né? Eu sei que a gente tem buscado aqui, esse ano a gente vai aprofundar mais, vamos divulgar aqui, é claro, mas assim, o problema da seca é muito sério, porque a gente esbarra num período que você não sabe o tamanho, né? Você sabe mais ou menos o que você tem, mas às vezes você pode ter alguma, né, alguma variação. Tem gente que teve geada esse ano, né? É, Negócio de doido, né? Então, assim, são muitas situações que a gente precisa repensar, né, e se organizar para viver. Mas muito bacana isso aí que você falou. Eu acho que você tem uma visão muito estratégica do negócio, Matheus. Eu gosto. Eu acho isso muito importante, assim, não só para mim, mas eu acho que todo mundo que está vendo aqui, né, essa questão de pensar o negócio ao longo de um ano, né? Então, se eu tenho uma sim, irrigação focada numa determinada área, onde eu posso ali fazer uma produção diferenciada e garantir, né, a minha capacidade de suporte, isso é muito bom. Ô Matheus, e pastoreio voazã? Eu puxo muito voazã porque eu acho que é uma técnica, né, uma forma que eu acho que é muito interessante. O que você tem visto aí em termos de áreas irrigadas? Você tem visto sucesso? O que você tem observado nisso aí? ah, só vem para complementar, né? Assim, costuma pensar, é difícil a gente trabalhar sem o conjunto de ferramentas ou métodos, né? E se obter o máximo de eficiência. Então, assim, em relação ao rotacionado, voazã, irrigação, cerca elétrica, é como se fosse um relógio suíço. Se a gente tirar um desses itens, será que ele vai marcar a hora certa? Será que ele funciona?
Então tem que estar tudo muito interligado e o pessoal às vezes assusta um pouco, né? Ah, eu vou manejar cerca elétrica, mas a gente ouvia uma frase até de um brasileiro, Leandro Cordeiro, que falava: não existe serviço difícil, é você que não tem a ferramenta certa para fazer aquilo. Exato. Então hoje, assim, um quadriciclo pode mudar a vida de um pecuarista, porque é uma ferramenta tão fantástica, você faz tudo com ele. Você leva um coxo móvel de ração, tu traz um bebedouro, tu monta cerca elétrica, leva medicamento ali de farmácia para cuidar de um bezerro ou de uma vaca. E na Nova Zelândia, cada fazenda tem no mínimo um. Aqui ainda, agora o pessoal está descobrindo, né, a vantagem do quadriciclo. Então, assim, o foco é estruturar as fazendas, né? Porque a pecuária tradicional, basicamente, a gente tinha um bebedouro a cada quilômetros e cerca paraguaia, né? Isso. E a pecuária intensiva é um pouco mais diferente do que isso. O que a gente costuma dizer? Se tu tem uma fazenda que você não enxerga até o fim dela, faça outra sede, divida a sua fazenda em dois, coloque dois gerentes. Porque tudo que a gente consegue observar ou olhar, seja 1, 2 quilômetros, é mais fácil de controlar, né? Se alguém está precisando de uma ajuda, você viu, o trator lá está parado faz 1 hora, deixa eu ir lá. Tem grandes fazendas que a pessoa pode morrer lá e tu vai ver depois de 3, 4 dias, né? São enormes, assim, é meio difícil a gente comparar o Brasil com a Nova Zelândia. Lá uma fazenda grande é 400 hectares só. E a pessoa é a mais milionária da Ilha Sul ainda, sabe? Entendi. Então, é como eu falo com o Ernesto e o pessoal da Santanícia, falando, no Brasil é tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Agora, o solo e clima nosso não existe em lugar nenhum do mundo, né? A gente tem que explorar isso ao máximo, sabe? A energia que a gente tem aqui, né, de sol, né, de chuva, né, de tudo é algo incrível, né? Que facilmente realmente se dobra. Exato. Se dobra a produção. Só com cerca elétrica e pouquíssimas áreas irrigadas a gente é capaz de dobrar. Eu acho que esse ano, eu estou fechando, eu vivi isso aqui esse ano, entendeu? Eu dobrei a capacidade nossa, utilizando pastoreio Voisin, a área de silagem de Mombaça e coisa que é o que a gente definiu aqui, porque não tem que plantar de novo, né? Tá pronto, né? E é Sim. o meu ajuste de porte, entendeu? Então eu uso o corte da forragem para não ter que usar roçadeira. Eu vou fazendo silagem em áreas diferentes da fazenda, tem funcionado muito bem, né? Não, com certeza. Eu queria, tem algumas perguntas aqui, porque aqui a gente ainda tem mais 10 minutos, eu queria rapidinho que você respondesse, são perguntas um pouco mais técnicas, aí gente, vocês vão me desculpar se alguma eu saltar, porque aí são coisas que talvez seria bom vocês conversarem com o Matheus diretamente. Primeira coisa, Matheus, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem essa semana perguntando o seguinte, que ele viu seus equipamentos e ele falou assim, e quando o capim for mais alto, como é que eu trabalho, né, com aquele sistema que você tem? Como é que eu trabalho, por exemplo, num pânico, num capim mais alto? Como é que funcionaria aquele equipamento? Quem não conhece, gente, depois entra no site e vai entender o que a gente está falando. Tá, bom. Essa solução, foi uma das modificações que a gente teve que fazer a princípio, mas não foi nem para Mombaça, foi para Horta. Tem um amigo nosso que é produtor aqui numa cidade vizinha, e aí a gente olhou e falou, opa, isso daqui dá certo tanto para Mombaça quanto para milho, o mesmo sistema de pasto. Então, o que a gente fez? Basicamente, dentro daquele círculo, aquela bola plástica, a gente colocou uma válvula de engate rápido e uma trava estabilizadora nessa haste. Para que quando que o aspersor fique a 1, 2 metros, ele não balance, né? E com isso, o que o pessoal tem feito hoje? Antes de mudar a irrigação, eles tiram todos os aspersores, puxa a mangueira para o lado oposto da que estava irrigando e na volta colocando os aspersores. Como é com 1/4 de volta só, então assim, o tempo a mais utilizado para mudar uma irrigação
de Mombaça é de 30% a 40% a mais de tempo para colocar esses aspersores, né? Aí tem algumas fazendas que faz um cestinho na frente da moto, coloca ali, ou do lado. Se é o quadriciclo é mais fácil, tu põe atrás do pé, né? Mas tem funcionado legal, até a universidade que eu estudei, que é a FAEF, está irrigando Mombaça, acho que uns 4, 5 hectares, com esse sistema até hoje. Bacana. Aqui também tem né, o Wagner mandando um abraço, falando que você é referência em irrigação. Outro Gabriel, abraço. grande abraço para o Matheus, bela empresa Ísia. O Eliel, boa noite, é de Alagoas, ele tem 20 hectares. Qual a importância do manejo de irrigação em pastagem? Ele queria saber assim, por que é tão importante o manejo, esse manejo de irrigação? Bom, primeiro de tudo é a parte ambiental, né? A água é um recurso que cada vez vai ser mais custoso para a gente e cada vez mais difícil, principalmente em grandes volumes. E o segundo, que é o que a gente mais dá importância, é o próprio bolso, né? Então, assim, se a grama ou o pasto precisa de 90 milímetros e eu joguei 95, joguei 5 milímetros fora, que representa aí, eu tenho até aqui anotado o custo, em torno de 2,70 milímetro irrigado por hectare, né? Então aí você já jogou uns R$ 15 fora por hectare, em 20 perdeu 300. E vai embora, né? Então E a conta vai embora, né? sem contar ainda a qualidade do capim, que o excesso de água também pode travar o crescimento. Quando a gente nunca irriga à noite, quando está entre 9 e 12 graus, porque daí o efeito é reverso. Você vai fazer o capim entrar com mais dormência ainda se você irrigar numa noite de frio. Então tudo isso é discutido lá e a gente não ouve muito aqui no Brasil. Porque ainda somos novos, né? Lá eles já trabalham com pasto intensivo há 100 anos, né? Então, assim, você vai nos bar, nos restaurantes, o assunto ou é vaca ou é pasto. Não se fala outra coisa no país, sabe? A gente também é meio assim aqui. A gente é meio assim, né? Né? Mas ainda a gente tem Sempre vai, mexe o assunto vai por aí, né? Ô, Matheus, aqui tem o Tiago, ele está perguntando o custo de irrigação. Aí eu vou deixar o seguinte, que o Tiago depois entre em contato com você, que essa questão de custo, gente, depende muito do equipamento, Nossa, como você vai mudar, é bem variável isso, né? isso. Aqui também, vamos ver aqui... aqui o Eliel falou que para pânico máximo ele usa uma aspersão, o Zuri, né? Ele usa uma aspersão convencional fixo com vazão de 500 litros por hora, né? O que você falou, são esses aspersores de baixa vazão. Eu usava Isso. aqui, na irrigação que eu tenho, inclusive, ela joga 250 litros por hora, né? Um aspersorzinho minúsculo, né? Joga 12 metros, que é 250 litros por hora. Olha É que onde bacana. eu tento adaptar isso aqui. Aí tem também aqui um pessoal falando do sistema de aspersão fixa automática. Aí eu só gostaria assim, de lembrar que a visão aqui, muito pessoal minha, é que eu preciso mudar a irrigação. A gente tem uma visão de que tudo vai continuar. E eu já desenterrei microaspersão, eu sei o tanto que é difícil, né? Então, é um negócio complicado. Então, aí eu hoje prefiro algo que eu monte e que eu desmonte do que algo enterrado debaixo da terra. Porque o mundo muda, né? As tecnologias mudam, tudo muda, né? Então, Sim. é uma visão muito oportuna aqui que eu queria falar, e também de quem tem o convencional, o fixo é ótimo, mas assim, na minha visão eu tenho uma preocupação com isso. Por isso que eu cheguei no Matheus, por essa facilidade de mudança. Depois vocês vão ver o site dele, tudo, vocês vão ver que é bem interessante. A grama estrela, né, eu acho que o Matheus falou um pouquinho sobre ela, e é uma grama também interessante, não tem a quantidade de proteína dessas outras, né? E é mais por aí, O né, tipo de Matheus? proteína, né? Tirando o azevém aí, o Tifton sempre vai ser o rei. Em torno de, aí de 20 a 23% de proteína bruta por quilo de matéria seca. É o que se consegue com doses de 50 a 100 quilos de nitrogênio por hectare. Aqui ainda tem também
Tem também a Grama Esteva falando, parabéns, muito interessante. O Edilson é lá do Paraná, ele está sempre com a gente, acabou que ficou um amigo da gente, está sempre participando com a gente. Otaviano Soares aqui, uso o sistema da ISA, estou muito satisfeito. Então, gente, eu queria agora, Matheus, ter mais alguma coisa aqui, mas assim, eu acho que a gente englobou tudo. E eu queria, assim, dar um tempo para você falar, se a pessoa quiser conhecer os equipamentos da ISA, quiser conversar com o Matheus, com a sua equipe de vendas, o que essa pessoa pode fazer, por onde ela começa? É isso que eu queria. Bom, pode visitar aí o nosso site, tem todas as informações, e-mails, catálogos. Se quiser ver alguma irrigação funcionando também, a gente tem desde de Balsas, o Antônio desde Rio Grande do Norte até Santana do Livramento, a última cidade ali no Rio Grande do Sul. Temos em milho, pasto, grama ou pastagem tropical, e a gente sempre tem algumas cartas na manga aí para estar viabilizando os projetos para os pequenos e médios produtores, né? Bacana. Ô, Matheus, eu queria, em nome de todos, te agradecer, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que sua vida é corrida, né? A gente tentou marcar essa live muitas Rapaz do vezes, né? céu. Foi muito, muito difícil, mas eu acho que eu fico muito feliz dessa live porque eu vejo a sua visão, né? Você tem uma visão além da irrigação, você tem uma visão de mais estratégia, de mais a longo prazo do negócio, né, da agricultura. Então, fico muito feliz, agradeço muito a você, a sua empresa, né, por essa disponibilidade de estar com a gente aqui. Agradeço a todos que estão participando aqui com a gente. Essa live, certamente, ela fica gravada, ela vai ser revista muitas vezes, viu? E é isso aí, te agradeço muito, agradeço a todos que estão com a gente mais uma vez e até a próxima live. Eu espero que no próximo ano a gente possa fazer uma nova live, trazer mais coisas, trazer mais informações para o pessoal. Tá bom? Com certeza, vamos fazer no campo, que é melhor. É isso aí. Eu acho que para o ano que vem eu tenho avaliado muito isso. A gente precisa de uma internet um pouco melhor no campo, né? Uma antena para a gente poder conseguir fazer isso. Mas tá uma bom. live Mateus, no piquete, né? Exato. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Matheus, muitíssimo obrigado mais uma vez. Viu? Fica com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. Fica com Deus todo mundo. Grande abraço a todos. Até logo. Tchau. Tchau.